Hoje ficámos a saber, através da Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, que nós temos 159 milhões de euros ao ano que são desperdiçados em fraude no acesso a apoios sociais. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Acabamos de ouvir a deputada Rita Matias num debate televisivo um dia depois da Ministra da Segurança Social ter dito no Parlamento que temos 159 milhões de pagamentos indevidos de prestações sociais, alguns decorrentes de fraude, confirmando a percepção de que há fraude generalizada nos apoios sociais e, por isso, já tinha avisado o Primeiro-Ministro a necessidade de moralizar o sistema. A percepção fez o seu caminho e entrou no debate político sem ser contrariada, até ao momento em que o Expresso fez perguntas e o Ministério esclareceu que a esmagadora maioria destes casos resulta de atrasos administrativos e que 90% deste montante já foi regularizado. O gabinete de Palma Ramalho vai mais longe e avisa que, quando se fala em pagamentos indevidos de prestações da Segurança Social, existe frequentemente a percepção de que a maioria desses casos corresponde a fraude. No entanto, acrescenta o Ministério, a realidade é bastante mais complexa. Teria sido avisado por isso que a Ministra no Parlamento tivesse sido tão clara como foi agora nas respostas ao Expresso. Falamos neste episódio com Joana Ascensão, uma das jornalistas que faz parte da equipa que fez trabalho sobre esta matéria na última edição do Expresso e que está a preparar mais matéria para a próxima edição. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Joana Ascensão! A Ministra do Trabalho tinha falado no Parlamento de pagamentos indevidos, alguns dos quais fraudes. Ficou a ideia de que havia uma fraude generalizada. Afinal, não é bem assim? Não é bem assim, segundo o próprio Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o Ministério desta Ministra, Maria do Rosário Palma Ramalho. O que acontece é que as fraudes são uma pequena minoria. Eles usam mesmo uma expressão muito idêntica a esta, para dizer que a grande maioria destes pagamentos indevidos não tem causa em fraude, mas em questões burocráticas, em questões de atrasos no envio de informação entre beneficiários e o próprio Estado, e que depois a prova disso é que 90% destes 159 milhões, segundo o próprio Ministério, já foram regularizados e, portanto, quer dizer que o Estado é capaz de os reaver e, portanto, não tem como causa a fraude. Mas o Ministério não sabia disso quando a Ministra estava no Parlamento e estava a falar com os deputados, dando conta da necessidade de criar esta PSU exatamente para a expressão do Primeiro-Ministro moralizar, e a própria Ministra falou, na frase em que deu esta informação, falou de fraudes, alguns casos eram fraudes. O Ministério podia, nessa altura, ter apresentado estes números detalhados, como depois fez no vosso trabalho no Expresso? Eu não posso afirmar com certeza absoluta, porque a Ministra estava na posse desses dados, mas o que é certo é que o Expresso pediu-os na sexta-feira de manhã, portanto no dia do próprio debate, e obteve-os na terça-feira de manhã, 2 dias depois. Sendo que vem do próprio Ministério, parece-me que a Ministra obviamente tem poder e acesso a estes dados. E era normal que, se fosse ao Parlamento, tivesse pedido aos seus serviços que lhe dessem toda a informação, não é? Claro, e a informação vem muito detalhada, vem algo detalhada do próprio Ministério quanto a estas questões e a própria resposta do Ministério diz que muitas vezes há esta confusão entre pagamentos indevidos e fraude e que muitas vezes o que é
é entendido é que são sinónimos, mas que isso de facto não é verdade, e que as fraudes correspondem a uma minoria destes pagamentos indevidos. Mas a questão é que a fraude esteve sempre aqui, se bem te lembras, no debate. Sim, durante este tempo todo estivemos todos com a ideia de que, e aliás na resposta que o Ministério dá ao Expresso, o próprio Ministério assume que se criou a percepção de que uma coisa e outra são a mesma, não é? Portanto, o Governo ficou com a consciência de que as pessoas ficaram a pensar em fraude. Sim, o Ministério dilo, a própria Ministra na sua intervenção fala numa certa altura de que o sistema de apoios sociais como existe hoje em dia está permeável a situações de fraude, e a própria proposta da PSU deste Governo contém a intenção de criar um canal de denúncias aberto a qualquer cidadão que queira denunciar anonimamente outra pessoa que pense que faz fraude, precisamente com a recepção de um apoio social. Portanto, o que é certo é que é verdade que a Ministra não disse que aqueles 159 milhões tinham como causa a fraude, mas a fraude esteve sempre inerente à discussão sobre... Ficou criada a percepção que o próprio Ministério refere. Já agora está determinada de quem é a responsabilidade pelo pagamento do indivíduo. Tu há pouco estavas a falar de... São as pessoas que se atrasam na informação. Pergunto se há detalhes sobre essa matéria, se são as pessoas que se atrasam a informar mudanças ocorridas na sua vida, ou são os serviços que se atrasam a trabalhar esta informação para mudar os subsídios que atribuem às pessoas. Não tenho informação detalhada, mas o próprio Ministério, quando nos responde, fala precisamente de várias situações que acontecem, que é, por exemplo, uma pessoa está desempregada, mas começa a trabalhar, pode ela própria atrasar-se a dizer ao Estado que já não precisa daquele apoio, ou até diz atempadamente, mas o próprio processo, o próprio Estado demora que essa informação fique atualizada e, portanto, continua a fazer as transferências. E é curioso porque hoje mesmo, desde que este trabalho saiu, com a resposta do Ministério, tive várias pessoas que me vieram contar os seus casos, informalmente, a pessoas que, lá está, estiveram numa situação de desemprego e comunicaram atempadamente, mas durante 2 ou 3 meses continuaram a receber subsídio de desemprego, é um exemplo, e tiveram até que insistir, às vezes, a comunicar, a ligar, a mandar e-mails para que a situação fosse atualizada. Portanto, também não se pode culpar diretamente as pessoas, não sabemos a percentagem de culpa, responsabilidade de uma ou de outra, dos beneficiários, ou quando é que é do Estado, serviços. Devem acontecer as duas situações. Estavas a falar de subsídio de desemprego, a PSU é uma prestação não contributiva, mas quando a Ministra Palma Ramalho falou em 159 milhões de pagamentos indivíduos, estava a misturar diferentes prestações, é isso? Eu não consigo dizer com certeza, mas parece-me que sim, porque o que acontece é que na resposta, quando nós fazemos a pergunta para pedir mais detalhe ao Ministério, a resposta do Ministério até detalha quantos desses 159 milhões é que são referentes a diferentes prestações, mas fala, por exemplo, 71 milhões para prestações de desemprego. Não diz se é subsídio de desemprego, se é subsídio social de desemprego. Desemprego, certo. Mas diz subsídio de doença também ou não? Fala de prestações de doença em 19,4 milhões de euros, também não sabemos que tipo de prestações são contributivos ou não. Portanto, parece-me que podem englobar um número maior de prestações do que as prestações sociais. E desse dinheiro, havendo pessoas que obviamente já foram informadas, elas próprias informaram o Estado que estariam a receber indevidamente esses valores, o Estado tem capacidade para receber de volta uma percentagem muito significativa deste dinheiro? Sim, segundo o Ministério, 90% destes 159 milhões já foram situações regularizadas. Quer dizer que muitas das vezes o que acontece é que depois das transferências indevidas serem feitas para os beneficiários é dado uma conta, não sei bem, por acaso nunca aconteceu comigo, mas será uma referência multibanco para que a pessoa faça a transferência no sentido contrário. Portanto, isso acontece e, portanto, há de haver aqui várias formas de o Estado reaver esse dinheiro, e essa é uma delas, e se calhar é a mais comum, diria eu. Vocês fazem uma referência, aliás, no texto, que há pessoas que, não tendo grande capacidade financeira, depois têm dificuldade de devolver o dinheiro e devolvem as prestações, e uma das partes que está por resolver são exatamente pessoas que estão a devolver ao Estado em
em pequenas prestações. Aproveitar esta conversa para lembrar um texto anterior, que foi publicado na última edição do Expresso por ti, pela Helena Bento e pela Joana Pereira Bastos. A propósito, nós estamos a falar muito das obrigações que têm os pobres ao receber esta prestação. Há também esse texto que vocês publicaram na última edição, falam das obrigações que o Estado tem e que algumas delas ameaçam ou parece que ficarem de fora desta PSU. A proposta, tal como é feita, deixa um bocadinho em aberto se este contrato, entre aspas, que é feito entre o Estado e o beneficiário, quando o beneficiário recebe estes apoios, se vai conservar as linhas em que hoje em dia é feito este contrato ou se não vai acontecer. Porque, por exemplo, o que acontece hoje em dia, se alguém está numa situação de desemprego, por exemplo, ou de RSI, de Rendimento Social de Inserção, e recebe o apoio, é obrigado a aceitar um emprego ou a aceitar uma formação e, por exemplo, é obrigado a manter os filhos na escola, caso os tenha, para que consiga manter este apoio. Já o Estado é obrigado a garantir algumas medidas de inclusão social, a garantir, por exemplo, que o agregado familiar tem acesso ao médico, até acesso à saúde mental, se for necessário, tem creches para os filhos menores, etc, etc. Há aqui uma espécie de contrato. Há vários especialistas, pessoas economistas, pessoas da área da assistentes sociais, etc., do serviço social, que estão a levantar esta questão, se estas linhas se vão manter ou se também aqui parece que há um apagar de obrigações do Estado. Algumas obrigações do Estado para com as pessoas que vão receber futuramente esta PSU. Depois da má entrada de Portugal no Mundial de Futebol, e se quer perceber como é que isto se vai resolver e quais são as reais hipóteses da seleção, proponho-lhe que ouça o podcast No Princípio Era a Bola. Agora, em formato diário, Rui Malheiro e Tomás da Cunha conversam com jornalistas da secção de desporto. Diogo Pombo, que está nos Estados Unidos, é também chamado a opinar sobre a qualidade do futebol que se joga. Se não lhe interessa o pontapé na bola e as suas preocupações são mais terrenas, proponho-lhe o outro podcast diário, Economia Dia a Dia, com Juliana Simões. No mais recente episódio, conta-lhe que a Renault vai produzir veículos militares e drones. A fabricante automóvel francesa entra assim na indústria da defesa numa altura em que a Europa está a reforçar o investimento militar. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Porque não faz online, stop. Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.